Olá, pessoal! Estou passando aqui para lembrar que ainda temos exemplares do livro de crônicas do jornalista Pinto Júnior. Quem quiser fazer a aquisição, pode procurar nas seguintes livrarias: Távola dos Livros, que fica localizado no Shopping Cidade Verde, e Livraria Cooperativa Cultural da UFRN. Você também pode comprar através do QR Code da tela ou Pix 84 99640 8773. O Pix 84 99640 8773. Está no ar Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, telespectadores do Potiguar Notícia. Aqui o nosso abraço, o nosso bom dia para você que está conosco. Nós estamos iniciando mais um podcast do Potiguar Notícia. Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho do ano de 2023. Nós queremos dizer que aqui estamos com muita alegria, com muito compromisso e com muita responsabilidade. O Potiguar Notícia, ao longo do seu percurso, ao longo da sua trajetória, tem tido um compromisso com a boa informação, com a qualidade da notícia e, sobretudo, com todo o zelo e com todo o respeito a você que nos acompanha, a você que participa conosco. Eu sou Canindé de França e todas as segundas-feiras aqui estamos para apresentar o podcast do Potiguar Notícia da segunda-feira. Nós queremos aqui abraçar aqui toda a população do estado do Rio Grande do Norte, em especial aqui do município de Parnamirim, aos internautas, aos telespectadores das demais regiões do estado do Rio Grande do Norte, do Nordeste brasileiro, do Brasil, e enfim, nós estamos em todos os continentes através da rede mundial de computadores, através do canal do YouTube aqui do Potiguar Notícias. Hoje nós vamos aqui ter uma entrevista, nós vamos aqui fazer um diálogo muito importante, né? Nós aqui vamos falar de democracia, nós aqui vamos falar de participação popular, nós vamos aqui falar sobre justiça eleitoral, aqui nós vamos conversar sobre uma temática importante, né, que tem polarizado, que tem sido objeto de debates e de muitas discussões Brasil afora, com a questão da inelegibilidade do ex-presidente da República do Brasil, do ex-presidente Bolsonaro. Então, nós vamos aqui tratar de uma entrevista que vai falar sobre as inelegibilidades eleitorais. E para isso, nós já estamos aqui no nosso estúdio, né, com o doutor Raimundo Filho, né, advogado, né, talentoso, doutor Raimundo Filho, que dentre as suas competências, as suas habilidades, as suas capacidades profissionais, o doutor Raimundo Filho, ele é um estudioso da matéria do direito eleitoral, é especialista em direito eleitoral, e mesmo sendo um profissional jovem, mas é detentor de uma larga experiência de atuação profissional nessa área do direito e principalmente nessa área do direito eleitoral. Então, nós, em instantes, estaremos aqui iniciando a nossa entrevista com o Dr. Raimundo Filho e queremos dizer a você que nós temos também uma rede de parceiros. Os parceiros que retransmitem, os parceiros que nos levam aos municípios, que nos levam às regiões e que, com muita alegria,
nós queremos aqui apresentar a rede de parceiros do podcast do Potiguar Notícias da segunda-feira, que se inicia nessa manhã bonita e nessa manhã ensolarada. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Rita FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Colimatão FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Estamos no ar com mais um podcast do Potiguar Notícias. Nós vamos aqui trazer um bloco de notícias, um conjunto de notícias importantes, né? Notícias do mundo, do Brasil e do estado do Rio Grande do Norte, né? Nós estamos hoje, segunda-feira, 10 de julho de 2023. E nós queremos aqui trazer uma notícia importante, que é sobre a Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular e Solidária. Ela acontece em Caicó de 26 a 30 de julho. O município de Caicó é a principal cidade da região siridoense Potiguar. Sediará a Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular e Solidária, né? Esse evento ocorre no município de Caicó de 26 a 30 de julho, na Praça Eduardo Gurgel, no centro da cidade. A feira faz parte da 38ª edição da Feira de Artesanato dos municípios do Siridó, da FAMUSE, né? A FAMUSE, ela vai contar com essa feira, que é extremamente importante, né? E contará com a participação de aproximadamente 70 grupos de empreendimentos solidários, acompanhados da Cáritas Diocesana de Caicó, Cáritas Diocesana de Mossoró e Cáritas Arquidiocesana de Natal, que irão comercializar os seus produtos, né? A produção é composta por variados itens, que incluem frutas, hortaliças, doces, pães, licores, biscoitos, plantas ornamentais, produtos de crochê e muito mais, né? Então, Caicó, durante a festa de Santana, vai sediar essa feira importante, né, da agricultura familiar, né, que vai tratar da economia solidária e, com certeza, vai ser um evento importante, né, porque toda a Caicó, todo o município de Caicó estará, nesse período, vivendo os festejos da sua padroeira, né, de Nossa Senhora Santana. Então, nós queremos aqui dizer dessa grande notícia e dessa grande acontecimento, dessa grande feira que vai ocorrer de 26 a 30 de julho. Nós temos também aqui um projeto que garante a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, né? Esse projeto é aprovado na Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que retoma o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, extinguindo o programa Alimenta Brasil. É uma versão implementada no governo Bolsonaro. A proposta será enviada ao Senado. O texto aprovado é um substitutivo do relator, o deputado Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade de São Paulo, do PSOL, né? Para o projeto de lei,
do Poder Executivo, ele aproveitou o conteúdo da medida provisória que perde a vigência agora no começo de agosto. A maior novidade no texto é a criação do programa Cozinha Solidária, com o objetivo de fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população. Essa é também uma ação que vai beneficiar preferencialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua e com insegurança alimentar. Né? Uma notícia importante, são 32 milhões de brasileiros e de brasileiras em situação de insegurança alimentar, ou seja, de fome. Né? Fortes chuvas em Pernambuco faz governo decretar emergência em 12 municípios. Né? A governadora de Pernambuco, né, Raquel Lira, decretou neste domingo, ontem, dia 9, situação de emergência em 12 cidades da Zona da Mata. Né? A Zona da Mata que foi fortemente atingida pelas chuvas. Né? Segundo a Defesa Civil do Estado de Pernambuco, até o momento, chuvas intensas afetaram 2.862 pessoas de 756 famílias. Né? Desse total, estão desalojadas 447 pessoas de 656 famílias e desabrigadas 101 famílias. A situação de emergência está estabelecida nos municípios de São Benedito do Sul, Belém de Maria, Água Preta, Catende, Ipapá, Chechel, Barreiros, Joaquim Nabuco, Cortês, Jaqueira, Rio Formoso e Maraial. 13 pontos de deslizamentos foram registrados nesta cidade, sendo 4 em Catende, 7 em Joaquim Nabuco, 1 em Cortês e 1 em Rio Formoso. Né? As chuvas realmente elas têm sido fortes. Né? As inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol em Parnamirim começam nesta segunda-feira, ou seja, começa hoje, dia 10. A Secretaria de Esporte e Lazer de Parnamirim iniciou a definição dos critérios que vão nortear o Campeonato Municipal Trampolim de Futebol de Campo. As inscrições estão abertas de 10 a 28 de julho na sede da Secretaria de Esporte e Lazer. O campeonato será na categoria adulto masculino, podendo se inscrever atletas de Parnamirim com 17 anos ou mais. No caso de atletas com exatamente 17 anos, será necessário apresentar autorização dos pais ou responsáveis. Cada equipe poderá inscrever apenas um jogador que não seja morador ou eleitor aqui da cidade, aqui do município de Parnamirim. As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria, na rua Edgar Dantas, 732, ao lado da loja Baratão das Embalagens, em Santos Reis, e funciona das 7h30 às 12h30, das 12h30 às 16 horas. Você quer ficar bem informado? Então confira mais destaques acessando o www.potiguarnoticia.com.br. Siga também o nosso Instagram, @potiguarnoticias_. Estamos apresentando o podcast do Potiguar Notícia desta segunda-feira. Nós estamos recebendo aqui no nosso podcast de hoje o nosso talentoso e respeitado advogado Raimundo Filho. Né? Bom dia, doutor Raimundo Filho. Nós queremos aqui, em nome do Potiguar Notícia, do podcast da segunda-feira, agradecer a sua presença e o nosso convite é exatamente no sentido de discutir essa matéria, esse assunto importante que as pessoas, os cidadãos, em suas mais variadas e diversas faixas de conhecimento, eles têm interesse que se trata acerca dessas questões eleitorais, do voto, da democracia, de candidaturas, de quem foi cassado. Ou seja, é uma enormidade de curiosidades que no dia a dia nós vamos percebendo que o eleitor, que o cidadão, ele vai criando, vai aumentando consciência e ele quer tomar conhecimento, ele quer se inteirar das informações. E em sintonia com esse sentimento, nós convidamos o doutor Raimundo Filho, que é um advogado jovem, talentoso,
profissionalmente estabelecido aqui no município de Parnamirim, com atuação profissional em vários municípios, em várias regiões do estado do Rio Grande do Norte, e também o doutor Raimundo Filho é um estudioso, né, dessa matéria do direito eleitoral, né, e é um especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor Raimundo Filho, um abraço aqui com você, mas eu gostaria de saber quem é o cidadão Raimundo Filho, quem é o advogado Raimundo Filho. Eu quero que você se apresente, Raimundo, com sua simpatia e com a sua forma afável de se relacionar com as pessoas. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores, a todos os ouvintes do podcast do Potiguar Notícias. Bom dia, Candé de França. Bom dia ao nosso amigo ali que está ali atrás das câmeras. Nosso Itapuã, né? Obrigado pela apresentação. Isso me deixa muito feliz. Pelas palavras que você colocou aí. Mas, enfim, eu sou advogado, já militante aqui em Parnamirim, já há quase 11 anos. Tenho uma atuação na parte de direito eleitoral e na parte de direito imobiliário, que são as minhas duas especialidades com quais eu atuo com mais afinidade. Mas o direito eleitoral hoje é um assunto, é uma temática, é uma parte do direito que chama muita atenção, não só dos estudiosos, não só dos advogados, mas principalmente da população que vive um momento, que passa por um momento no cenário nacional e ainda um pouco de acirramento dessas discussões. Mas, enfim, estamos aqui para bater um papo, conversar, explicar algumas coisas para a população e dar minhas humildes contribuições para que as pessoas possam ter mais um pouco de conhecimento. Pois muito bem, nós vamos aqui falar de crimes eleitorais e inelegibilidades, né? O que é que significa isso? Quem é que pratica crime eleitoral? São apenas os partidos? São apenas os candidatos? São apenas os parlamentares? São apenas os executivos? Ou o cidadão comum também pratica crime eleitoral? Então, nós vamos conversar aqui com o doutor Raimundo Filho, mas eu gostaria, Raimundo, de perguntar aqui a você o seguinte, né? O nosso Brasil, nós tivemos a proclamação da República, né, em 1889, né? E claro que no período da colônia, no período do Império, essa questão eleitoral ela existia, mas com a outra dimensão, ainda vivendo sob o regime da escravidão, né? E nós tivemos o primeiro Código Eleitoral em 1932. Ou seja, nós temos um código, nós começamos a nossa justiça eleitoral de forma institucionalizada há praticamente 100 anos, né? E eu gostaria, sim, de, no início dessa conversa, desse diálogo aqui com você, perguntar o seguinte: de lá para cá, nós tivemos já inúmeras mudanças, né? Você, como advogado, como profissional nessa área eleitoral, como é que você vê a história e a evolução da legislação eleitoral no nosso país até nos dias de hoje? Claro que isso aqui daria conferências, daria seminários, isso aqui daria congressos, né? Mas, assim, aligeiradamente, essa luta pela instituição legal da justiça eleitoral. Como é que você, como profissional do direito, você vê esse processo de evolução ao longo de quase 100 anos? Evoluiu alguma coisa? É uma pergunta muito boa, muito pertinente, né, ao nosso debate aqui, Candé. Não só o direito eleitoral, mas como todos os ramos de direito, eles sofrem as suas evoluções, sofrem as suas mudanças, né? E o direito eleitoral, eu acho que ele é mais objeto de alterações e de objeto de mudanças, certo? Então, o Código Eleitoral, que foi do primeiro governo de Getúlio, né, em 1932, mas vem a cada ano, a gente vem procurando aprimorar, né? Quando eu digo nós, vem procurando o Congresso e o TSE, por meio de suas resoluções, né, que é dita suas resoluções, vem mantendo, se adaptando e se adequando à situação. Eu costumo dizer que o eleitor, ele é muito sabido. Então, eu acho que, às vezes, devido a essa sabedoria,
a legislação eleitoral ela tem que se acompanhar e tem que se modernizar e se adequar àquelas situações, né? Que tem aquela, quem estuda direito, tem aquela história, a teoria da dimensionalidade de Miguel Reale, que é fato, norma e valor. Então, cria o fato, aí vem o valor e nasce a norma. Então, o direito eleitoral, devido a essa sabedoria, essa expertise do eleitor e das pessoas, ele vai tendo que se modernizar e tendo que acompanhar essa evolução da sociedade. E o direito eleitoral, como nós temos eleições a cada 2 anos, tem eleições gerais e tem as eleições municipais a cada 2 anos, normalmente tem fatos novos e que precisam ser regulamentados. Por exemplo, a gente sofre aí, por exemplo, agora essa questão de mídia, de redes sociais, são uma coisa, apesar de já ter algum tempo, mas hoje as campanhas são feitas basicamente muito em cima das redes sociais. Então, isso aí a gente tem que se acompanhar e tem que se adequar a essa situação. Raimundo, você fala na sabedoria do eleitor. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as diversas sabedorias. Mas, assim, tem um debate, tem uma longa discussão, e volta e meia coloca-se a seguinte questão que eu gostaria de ouvi-lo aqui. Olha, não precisa de uma justiça eleitoral especializada. Tem os que defendem no mundo jurídico e também no mundo da luta política parlamentar, né, que não há necessidade de se ter justiça eleitoral, ou seja, uma justiça especializada. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Qual é a sua opinião acerca dessa matéria? É importante ter uma justiça eleitoral especializada ou não há necessidade do Brasil ter uma justiça especializada no campo eleitoral para regulamentar o processo democrático? Como é que você se posiciona nesse sentido? Essa questão da justiça eleitoral, que muitas pessoas defendem, que não precisa e tal, eu sou contra isso, né? Eu sou um árduo defensor da justiça eleitoral. Inclusive, eu defendo que a justiça eleitoral tenha seus quadros próprios de juízes e promotores, e porque todo mundo sabe que, por exemplo, a justiça eleitoral tem seus servidores, mas, por exemplo, não tem um juiz, você não faz concurso para juiz eleitoral, você não faz concurso para Ministério Público Eleitoral, certo? Então eu defendo que tenha esses quadros. Então, assim, eu sou contra, acho que tem que ter a justiça eleitoral especializada, como a gente chama, né? E com a justiça eleitoral especializada, como está, as situações ainda caminham como a gente vê do Brasil afora. Então, assim, eu sou totalmente a favor da justiça eleitoral e que sou contra essa extinção da justiça eleitoral. Raimundo, esse debate acerca da justiça eleitoral, nós estamos vivendo uma situação no Brasil extremamente delicada, né? Nós tivemos aqui, você fala no Código Eleitoral de 1932, nós tivemos a Constituição mais marcante, que foi a de 1946, tivemos um período, né, do golpe da ditadura civil-militar, que se instalou em 1964, aqui no Brasil, durou até 1985, e nós tivemos uma luta democrática que foi importante, que nasceu a Constituição da República de 1988. E nesse período, né, de 1988 até o presente momento, há um registro muito importante, né? E você, como um advogado atuante, como um estudioso da matéria, fazendo a pesquisa, de 1982, né, foi a última eleição do regime da ditadura, do regime autoritário no Brasil. De 1982 a 2022, 40 anos, né, todas as eleições que ocorreram, coincidentemente, nós nunca tivemos uma eleição sob a égide, ou seja, com a mesma legislação eleitoral. Essa mudança de legislação eleitoral, de eleição para eleição, isso é uma demonstração de inovação
ou uma demonstração de insegurança? Você, como um advogado especializado nessa temática eleitoral, como é que você vê essa mudança da legislação eleitoral de eleição para eleição? Muito boa a sua pergunta, Candé. Eu vejo mais como uma questão, uma mudança, eu vejo como uma mudança própria da justiça eleitoral e que ela é muito pertinente. Não vejo como uma insegurança. Certo? Eu não vejo essas mudanças que tem, principalmente, como a gente sabe, tem as eleições municipais e em seguida tem as eleições gerais. Normalmente, as eleições municipais ela funciona como uma experiência, normalmente entra em vigor uma legislação nova nas eleições municipais, e essa é testada normalmente nas eleições municipais para que ela seja aprimorada nas eleições federais. Como, por exemplo, você ter ideia, vou dar um exemplo aqui bem recente, foi a questão das coligações, que acabaram. E foi a primeira oportunidade, foi nas eleições municipais e agora nessas últimas eleições de 2020. Então, assim, eu vejo como um aprimoramento cada vez mais eficaz. Não vejo como uma insegurança. Eu vejo como uma forma de aprimorar, uma forma de combater as ilegalidades, vejo como uma forma de combater as irregularidades. Então, eu vejo como um fato positivo essas mudanças. Até porque se ficasse com aquela legislação eleitoral imutável, sem se adaptar, as coisas mudam muito, as coisas se evoluem bastante. Então, assim, tem que ter essa adequação da legislação a essas situações. Então, eu vejo assim, pode até aparentemente passar a impressão de uma insegurança jurídica, mas, pelo contrário, eu acho que ela busca aprimorar e garantir ainda mais a lisura do processo eleitoral. Raimundo, nós tivemos agora nessa eleição de 2020, né, as últimas eleições municipais, ocorridas em âmbito nacional, elas obedeceram a um regramento aprovado ainda em 2017, né, aquela chamada mini-reforma eleitoral, que proibia as coligações partidárias. Mas, logo em seguida, nós tivemos o advento de uma legislação que permitiu, né, a construção das chamadas federações partidárias. Ou seja, as federações partidárias, os partidos se reúnem em federação com um programa comum, com um estatuto comum, e essas federações elas passam a atuar, né, como sendo um partido de forma integrada, mas os partidos mantendo sua autonomia. Você, nessa matéria das federações partidárias, qual é a sua opinião sobre essa questão das federações partidárias? Ajudou ou atrasou? A lei das federações, por incrível que pareça, eu só tenho a elogiar. Foi uma bela iniciativa e foi uma lei. Eu acho que está de parabéns à Justiça Eleitoral, ao Congresso, e pela essa iniciativa desta lei. A federação, ela como você bem colocou aí, ela se comporta como se fosse um partido só, em que vários partidos se juntam e permanecem por um período mínimo de 4 anos. Então, assim, é uma lei extremamente boa, foi uma lei que veio mesmo para modernizar e veio mesmo para colocar a situação de fato que tem no Brasil de vários partidos. Então, assim, tanto que acho que a gente teve só a primeira federação, foi o Brasil da Esperança, né, salvo engano, e agora tem várias outras federações se formando. Então, se isso aí está se formando, é porque a coisa é boa, é porque a coisa está dando certo. Eu acho espetacular a lei das federações. Raimundo, nós tivemos as eleições presidenciais, né, em 2022, e esse é um fato público, esse é um fato notório, né? O Brasil foi polarizado, né? Um debate político, né? Extremamente importante, né? Nós tivemos aqui uma disputa eleitoral que ela ensejou
inclusive, várias tentativas, né, por parte de um bloco político liderado pelo ex-presidente Bolsonaro e pelos seus seguidores, de desacreditar, de desmoralizar a justiça eleitoral e de criar um ambiente de descrédito acerca do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Qual é você como advogado na área eleitoral, qual é a consequência disso para a justiça eleitoral e para a própria democracia quando você atenta contra a justiça eleitoral no sentido de descredibilizá-la, de desmoralizá-la e de diminuí-la? Qual é a consequência disso para a instituição da justiça eleitoral e da própria democracia e do Estado Democrático de Direito? Muito bem colocada essa situação. A gente, como estudioso do assunto, defensor da justiça eleitoral, eu particularmente acho um absurdo. Eu fico até de certa forma indignado quando se vem fazer certos questionamentos acerca da justiça eleitoral. Eu vou dar o exemplo aqui que você tocou, a questão das urnas eletrônicas. Quando se questionava as urnas eletrônicas, a gente tem o Brasil tem hoje um sistema eleitoral, é um dos mais modernos do mundo, certo? Que é o sistema da urna eletrônica. Então, assim, quando você vem desqualificar um sistema desse, e a partir do momento que não se junta, não se mostra uma prova tentando desestabilizar a justiça eleitoral, eu acho que isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, à medida de que você coloca, de certo modo, o eleitor, querendo colocar aquilo na cabeça do eleitor para que o eleitor fique desacreditado. Então, assim, eu acho que esse discurso, eu acho que isso não cola, eu acho que isso não pega mais. Então, assim, é um afronto ao Estado Democrático de Direito você querer desestabilizar a justiça eleitoral brasileira, que é uma das mais eficientes e mais seguras do mundo. Então, assim, eu acho que é um desrespeito a nós que somos estudiosos do assunto, esse tipo de conduta. Raimundo, essa questão dos ataques à justiça eleitoral, a luta para desmoralizar, né, o Tribunal Superior Eleitoral, né, essa teve uma grande repercussão, né, que foi, inclusive, objeto de uma ação, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, ainda no ano de 2022, ele, com esse sentimento de desacreditar a justiça eleitoral, de desprestigiar, né, o Tribunal Superior Eleitoral e colocar em dúvida, né, a idoneidade, a lisura, a competência do Tribunal Superior Eleitoral da Justiça Eleitoral, ele promoveu uma reunião no Palácio da Alvorada com os embaixadores estrangeiros com os quais o Brasil tem relações diplomáticas. E lá houve isso foi noticiado publicamente, até porque foi transmitido pela Empresa Brasileira de Comunicação, pela EBC, uma empresa estatal, né, onde o presidente fez uma série de ataques, de acusações, não conseguiu, como sempre, todas as vezes que fala, não apresentou nenhum documento, não apresentou nenhuma prova, e o resultado dessa reunião que ocorreu no Palácio da Alvorada, né, resultou numa ação de investigação na Justiça Eleitoral, né? Essa ação ela foi promovida pelo PDT a nível nacional. Essa ação de investigação eleitoral que causou a inegibilidade do presidente da República, ela tem um fundamento legal ou ela é passível de ser revisada na sua decisão? A ação ao qual o PDT entrou, a gente chama, uma AGE, né? É a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E o que é essa ação? Essa ação ela tem por objeto proteger a justiça eleitoral e o sistema eleitoral e as eleições. Então, ela busca proteger a lisura do sistema eleitoral.
Então, cada candidato, a partir do momento que pratica alguma conduta e está de encontro com a justiça eleitoral, com a legislação eleitoral, qualquer partido ou candidato entra com a ação. E nessa situação aí do ex-presidente, como você colocou aí, houve essa reunião, né, com os embaixadores, e onde ele, sem prova, sem nenhum documento, atacou a justiça eleitoral, diz que atacou as urnas eleitorais, e o PDT, detendo a sua legitimidade para entrar com essa ação, entrou com essa ação contra o ex-presidente, e nesta ação ela foi julgada procedente, né? Foi julgada procedente pelo TSE e o tornou inelegível agora por 8 anos. Eu acho pouco provável, pelo que eu vi assim, na decisão, a decisão muito bem fundamentada, eu acho pouco provável que essa decisão vá sofrer alguma mudança. Então, acredito que ela permaneça dessa forma e o presidente realmente se torne inelegível, fique inelegível por 8 anos agora. Raimundo, nós, nessa questão dessa ação judicial, nós tivemos uma decisão importante do Tribunal Superior Eleitoral, né, inclusive em sessões realizadas no dia 22, 27, 29 e 30 de junho. Né, uma ação que ela teve 4 dias de sessão pública, inclusive transmitida pelos meios de comunicação oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, do próprio TSE. Né? E nesse debate, em toda essa discussão, né, o advogado, né, o colega, o Walter Agra, né, o advogado do PDT, que é um professor livre docente da Universidade de São Paulo, né, foi também, né, profissionalmente objeto de muitos ataques nas redes sociais. Né? E eu queria aqui perguntar a você o seguinte: o advogado, no exercício da sua profissão, quando atacado nessa dimensão, qual é a reação mais própria e qual é a reação mais adequada para a defesa do profissional que patrocina, que defende determinadas causas e ações? Infelizmente, nós vivemos num momento acalorado, né, dessa discussão da extrema-direita, da extrema-esquerda, e acaba muitas vezes o profissional do direito, por estar exercendo a sua profissão de forma legal, acaba sendo atacado, seja no âmbito do direito eleitoral, seja em várias outras searas do direito. Mas, infelizmente, nesta seara do direito eleitoral, quando você parte para advogar, seja da direita, seja da esquerda, sofre esse tipo de retaliação. Mas a OAB, né, que é a nossa entidade, ela tem cada vez mais não tem medido esforço para combater esse tipo de conduta, esse tipo de atitude arbitrária, ilegal e às vezes até criminosa que as pessoas cometem contra os profissionais do direito. Então, assim, eu acho que tem que ser combatida, isso aí tem que ser enfrentada pelo judiciário, para que possamos dar um freio nesse tipo de conduta e de ilegalidade. A presença do advogado, né, do Walter Agra, né, e todo esse debate que foi presenciado nacionalmente, né, com toda a lisura, tem um outro aspecto que eu gostaria que você destacasse aqui, porque durante todo o percurso do processo, né, toda a instrução do processo, né, toda a caminhada do processo, o ex-presidente, a sua defesa, em nenhum momento ela entrou com um mandado de segurança para questionar qualquer ato que estava ocorrendo no percurso do julgamento. Esse é um fato. Pós-condenação, tem 3 projetos de lei, 3 iniciativas de deputados federais, com objetivos diferentes, mas com um entendimento que é de anistiar o ex-presidente, né? Projetos que tramitam, que foram apresentados na Câmara dos Deputados.
Eu, assim, gostaria aqui de perguntar a você, nós estamos conversando, né, com os telespectadores acerca de uma temática que é muito técnica, mas eu gostaria que você pudesse detalhar, Raimundo, após essa decisão, o que é que vai caber à defesa do ex-presidente? O que é que é possível? Porque ele disse o seguinte: olha, o presidente teve os direitos políticos cassados porque falou. É porque falou ou porque cometeu crime? Eu, como profissional do direito, acredito que os direitos políticos dele foram suspensos porque ele cometeu crimes eleitorais. Não foi porque ele falou. Então, acho que foi porque, na verdade, ele cometeu os crimes eleitorais. E, assim, essa questão dessas iniciativas de projetos de lei que tem aí no Congresso, eu não li ainda os projetos de lei, mas já tomei conhecimento. Pelo que vi, eu acho que é um pouco esdrúxulo isso aí. Acho que é uma coisa sem cabimento, e eu acho que não tem nem como retroagir um projeto de lei desse. Eu acho que pode ser que não passe nem na CCJ esse tipo de projeto de lei. Há inclusive, Raimundo, uma série de profissionais, inclusive ouvindo você aqui, é mais um profissional abalizado, que diz que a viabilidade jurídica, né, desses projetos de lei produzir algum resultado positivo, essa viabilidade jurídica está abaixo de zero. Né? Está abaixo de zero. E essa, obviamente, é uma temática extremamente importante, porque ela cria uma repercussão, e no mundo da política isso cria um outro ambiente de disputa para 2024 e para 2026. Mas o que é que eu quero perguntar aqui a você é o seguinte: Raimundo, o censo demográfico, agora publicado pelo IBGE em 28 de junho do próximo passado, registrou um aumento da população do estado do Brasil, do estado do Rio Grande do Norte, e especialmente do município de Parnamirim, que chegou a 52.732 pessoas. 252.700 pessoas. Claro que aumentando a população, em tese, vai aumentar o eleitorado. E eu queria perguntar a você o seguinte: a justiça eleitoral, os advogados eleitorais, eles só se movem, eles só atuam no ano da eleição? Qual é essa necessidade dessa intervenção preparada e antecipada? Como é que se dá isso? Essa questão de que o advogado eleitoralista ele só trabalha no ano da eleição, não vale muito. Você olha que a eleição passou de Bolsonaro e as ações estão sendo julgadas agora. Inclusive tem 15 tramitando, né? Então tem várias outras ações tramitando na justiça. Você olha que aqui em Parnamirim mesmo, das eleições de 2020, tiveram, por exemplo, um recurso eleitoral que foi julgado agora recentemente. Então, o advogado que atua nessa área, ele passa, na verdade, 4 anos, no mínimo, aí, trabalhando nas ações eleitorais. Esse ponto que você colocou em relação ao aumento da população e, consequentemente, o aumento do número de eleitores é uma situação bem interessante aqui para o nosso município, Parnamirim, que hoje, eu acho que a expectativa aí é que em breve esteja ultrapassando Mossoró, né? Tá, eu acho que menos de 10 mil habitantes, né? Menos que Mossoró. Então, isso tem um reflexo dentro do processo eleitoral. Tanto que a próxima eleição aí para os cargos de vereadores vai ter um aumento do número de cadeiras na Câmara Municipal. 3 cadeiras, né? Então, assim, isso é reflexo justamente do crescimento populacional da cidade. Eu quero aqui, Raimundo, inclusive, profissionalmente, né, você, nessa atuação, nessa lida forense da Justiça Eleitoral, perguntar o seguinte: como é que está a agenda do advogado de Dr. Raimundo Filho para essas ações profissionais no âmbito da Justiça Eleitoral
em perspectiva de 2024 aqui no município de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Eu quero falar coisas objetivas aqui com você. Como é que pode acessar o diálogo com o advogado Raimundo Filho para se preparar juridicamente para a disputa de 2024? Quem vai entrar numa disputa eleitoral, eu acho que tem pelo menos 2 ou 3 profissionais que, se ele não tiver, o partido ou o candidato não tiver esse acompanhamento desses 2 ou 3 profissionais, eu acho que já sai atrás. Ele já vai entrar na corrida um pouco atrás dos demais. Então, eu acho que o candidato ou o partido que vai fazer uma disputa eleitoral, primeira coisa que ele tem que ter, um bom advogado e um contador. Porque são profissionais que são indispensáveis, mas que, com o acirramento das disputas eleitorais, você vê muitos mandatos, muitos políticos perdendo seus mandatos, seja por uma questão contábil, ou seja por uma questão jurídica do direito, por falta de uma orientação, por falta de uma assessoria qualificada. Então, assim, eu acho que os partidos, os candidatos já devem estar se preparando e, a partir do momento, já devem estar sendo orientados. Então, eu já dou assessoria aqui a alguns candidatos e a alguns partidos. Então, assim, eu acho que é de grande importância o partido e o candidato já está sendo acompanhado e já está sendo orientado por um profissional desse. Raimundo, essa temática eleitoral, você estava fazendo referência ao eleitorado, à população. Nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa, temos uma enormidade, né, de questões a tratar com você, mas do ponto de vista profissional, como advogado dessa temática da justiça eleitoral, eu gostaria que você, nos seus agradecimentos finais, enfocasse a importância do Estado Democrático de Direito e da justiça eleitoral para a sociedade brasileira. Minha formação é jurídica, né, de direito, e eu digo a você, eu estudei muita história. Eu tive um grande professor, até aqui de Parnamirim, que é professor Holanda, e ele dizia o seguinte, Raimundo, nas aulas dele de história, ele dizia ao aluno que quando você pegasse o seu título de eleitor e você espremesse ele assim na mão, esse título saía sangue. O que era que ele queria dizer com isso? Para a gente exercer a nossa cidadania no Estado democrático que nós estamos, isso custou a vida de muita gente. Então, a gente hoje, nós vivemos hoje acho que num melhor momento da nossa democracia. Temos que preservar isso aí. Não podemos deixar com que algumas pessoas, algumas ideologias acabem com nossa democracia. Então, eu tenho a dizer isso. Nós aqui conversamos num diálogo fraterno, agradável, recheado de conhecimento, de experiência com o advogado Raimundo Filho, um advogado, um profissional experiente e estudioso da área do direito eleitoral. Um abraço, muito obrigado e seguiremos com o Potiguar Notícia até o próximo podcast. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, pessoal! Estou passando aqui para lembrar que ainda temos exemplares do livro de crônicas do jornalista Pinto Júnior. Quem quiser fazer a aquisição, pode procurar nas seguintes livrarias: Távola dos Livros, que fica localizado no Shopping Cidade Verde, e Livraria Cooperativa Cultural da UFRN. Você também pode comprar através do QR Code da tela ou Pix 84 99640 8773. O Pix 84 99640 8773.